Estamos de volta aqui na TV Alesp com o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo e hoje recebendo o ex-deputado estadual Francisco Campos Tito, do PT. Deputado Tito, vamos falar então da sua produção legislativa aqui na Assembleia. Nesse período de 2 anos e 3 meses que o senhor permaneceu aqui, o que o senhor achou de mais importante, o que não deu certo, que acabou sendo vetado no Executivo e não cumpriu o objetivo que o senhor queria? Olha, eu penso que a Assembleia Legislativa ainda ela é uma Assembleia Legislativa muito atrelada ao governo do Estado. Penso que nós podíamos ter uma Assembleia Legislativa mais autônoma, mais independente, que dialogasse mais entre os parlamentares e que fizéssemos, de fato, um enfrentamento sadio, né? Um enfrentamento crítico e que nós pudéssemos fiscalizar mais as políticas públicas do Estado de São Paulo. Eu, enquanto deputado, não gosto da palavra frustração, porque frustração parece que é aliada à depressão, né? Ou parece frustrada. Um olhar sobre o retrovisor, né? Na verdade tem que olhar para frente. Né? Não é isso que se trata. Mas 2 projetos importantes que fiz, que é o projeto de irrigação, visando exatamente a beneficiar as famílias que são da terra, que às vezes não conseguem produzir porque não tem subsídio para comprar um equipamento de irrigação para poder produzir, porque se você não tem água, como é que você produz, né? Aí você fica lá na sua terra com gadinho e não consegue expandir, não consegue produzir comida, e até às vezes o próprio gadinho tem dificuldade de abastecer eles de água. E não é um projeto que nós inventamos do nada, é um projeto que alguns estados já funciona há muito tempo. Nós adaptamos esse projeto à realidade nossa aqui do Estado de São Paulo, e esse projeto foi aprovado na Assembleia, mas vetado pelo governador. Né? E um outro projeto que também foi aprovado e vetado pelo governador era a proibição, em qualquer circunstância, a bala de borracha. Nós fizemos um estudo, né? A universidade ajudou, inclusive, a fornecer fundamentação para que a gente apresentasse esse projeto de lei proibindo o uso de bala de borracha em manifestação, em campo de futebol, sei lá, onde... e foi aprovado aqui pela Assembleia Legislativa, mas o governador também veta o projeto. Então, e depois a gente não tem retorno desse veto para que esse veto possa ser derrubado aqui na casa. Né? Então, acho isso uma falha, uma questão que precisa ser debatida aqui nessa casa e resolvida entre os parlamentares, na perspectiva de ter um pouco mais de independência do Executivo. Esses 2 projetos eu investi bastante neles e acreditava neles, porque eu acho que abri uma possibilidade grande na lei para beneficiar as famílias da agricultura familiar, dos assentamentos, e ao mesmo tempo a gente controlar um pouco essa agressão da polícia com bala de borracha que tem feito vítimas, né? Pessoas que ficaram com problema de vista, perderam a vista, e dependendo do lugar onde ela atinge a pessoa, ela pode levar a óbito. Né? Então foram 2 trabalhos bastante intenso aqui nesses 2 projetos, que fiz esse, inclusive, com o deputado Marculino, mas tivemos, e não sei, esses projetos podem ser retomados e rediscutidos aqui na casa, né? Mas, depois eu tive um projeto que foi aprovado, que é a questão do selo para as entidades que cuidam de idoso, para que elas possam ter esse selo que o Estado dá esse selo a essas entidades para que a gente possa confiar nas entidades que cuidam efetivamente de idosos no nosso Estado, porque tem muita gente cuidando de idoso pensando que as pessoas são coisa, né? Então, que o Estado possa fiscalizar mais e melhor essas entidades que cuidam dos nossos idosos aqui no Estado de São Paulo. Lá no seu município, deputado Tito, Sumaré, o senhor chegou a ser secretário de governo, secretário de obras.
E o senhor defende um governo participativo. Quais são as diferenças e também as semelhanças de um governo participativo, ou seja, com a presença da população, estando no executivo, como o senhor atuou lá, e estando no legislativo, como o senhor atuou aqui? Tem muitos pontos em comum ou tem mais pontos divergentes e não comuns? São dois poderes independentes, mas acho que os dois poderes necessitam de dialogar com a população. Mas o executivo mais ainda, porque é ele que executa lá as políticas públicas. Eu acho que o que falta para nós nesse país é amadurecer um pouco essa concepção de política pública, né, de fazer política pública nos nossos municípios. Nós temos um histórico muito interessante do Poder Executivo. Sou eleito, agora quem manda aqui sou eu, né? E decido em quatro paredes o que tem que fazer para a minha cidade, né? Então envolve uma série de questões. E, na verdade, os municípios ainda são muito caixa fechada, né? Ninguém sabe muito bem como é que as coisas se dão dentro de um governo, como é que as coisas acontecem efetivamente dentro da execução do mandato de governo numa cidade. Volto um pouco a falar da mesma questão que nós discutimos atrás. Às vezes se cria muita cortina de fumaça para que a população não saiba exatamente quais os recursos que vêm, onde são gastos. Eu acho que essa satisfação, esse diálogo, essa conversa, sobretudo com os segmentos organizados do município, é preciso ter muito diálogo, né, para que a gente possa entender os problemas da cidade e fazer opções, ou inversão, inclusive, de prioridades no município. Eu acho que o diálogo é sempre um caminho que deve existir, tanto no poder legislativo, os vereadores no município, discutindo com a população e discutindo com o executivo, e aqui também. Eu acho que esse diálogo com o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, tem que fazer mais esse diálogo com o governo do Estado para que as coisas fiquem mais claras e que o executivo, que o legislativo possa influenciar mais e ajudar mais o Estado a cumprir, sobretudo, funções do Estado na política pública do Estado. Nós criamos no município de Sumaré, no governo do professor Baquim, políticas públicas para a mulher, para o negro, para o jovem, para o adolescente, para a criança, né? Então, isso estava sendo assim, uma coisa nova na nossa cidade, para a gente poder discutir com todos esses segmentos quais são os problemas que eles enfrentam, né, na cidade. Para a gente humanizar a cidade, para a gente criar condições de relações mais saudáveis dentro da cidade e que a população entenda exatamente que o recurso que entra no município seja um recurso que volte efetivamente com políticas públicas à sociedade. Esse diálogo aqui da Assembleia Legislativa com a população, de certa forma, acontece por meio das audiências públicas quando da elaboração do orçamento, da elaboração da LDO e da elaboração do orçamento do Estado. Se houver efetividade nesse tipo de conversa, quando os deputados vão até as bases, até as regiões administrativas ouvir, de fato, a população, o senhor acredita que possa ter alguma outra ferramenta que promova esse tipo de diálogo também? Eu acho que essa ferramenta, ela é uma ferramenta extremamente apropriada nessa discussão do orçamento do Estado junto à população das regiões do Estado, é fundamental. Ali aparecem os prefeitos, aparecem os vereadores, aparece a população de segmentos organizados na área da saúde, etc., com suas demandas. Eu senti e eu participei de quase todas. É uma das coisas que eu gosto de fazer, mas eu me senti assim bastante desmotivado a isso, porque ela não produz o resultado que deveria produzir, porque não é levado a sério aqui pelo relator depois do orçamento e pelo próprio governador.
Então eu acho que nós gastamos muito tempo, gastamos recurso inclusive e temos um resultado muito baixo em relação àquilo que era a minha expectativa efetivamente do trabalho na comissão do orçamento de visitar os municípios e ouvir os municípios. Foi bom, foi excelente para mim no sentido de conhecer melhor o Estado, de conhecer melhor as demandas, quais as regiões mais pobres, quais as regiões mais carentes, quais eram efetivamente as demandas das regiões do Estado de São Paulo. Mas quando chegávamos aqui com todo esse trabalho feito, ele era desconsiderado e a gente fazia uma luta danada aqui para poder incluir no orçamento algumas das reivindicações que achávamos que tinham que aparecer no orçamento de alguma forma. Mas era uma batalha e continua sendo uma batalha e isso não é acolhido com mais seriedade por parte da Assembleia Legislativa como um todo. E essas ferramentas de diálogo, as audiências, elas representam a melhor ferramenta de diálogo, embora não tenham tido a efetividade conforme as razões que o senhor destacou agora. Existe uma outra ideia? Não, eu acho que essa ideia é boa, mas ela tinha que ser levada mais a sério. Eu percebi em algumas regiões, por exemplo, que a demanda que eles traziam eram demandas reprimidas de muito tempo e sequer tinham tido resposta e sequer dito por que não foram, por que não seriam inclusas no orçamento do Estado. Então eu senti em algumas regiões a pouca participação por conta desse desconforto de ir para os debates, ir para as audiências, mas o resultado não chegava àquele município, àquelas demandas apresentadas pela população, ou pelo vereador, pelo próprio prefeito. Então isso acaba caindo no descrédito. Eu acho que nós não temos que ficar inventando muita coisa, eu acho que nós temos que ser sério naquilo que nós fazemos e, claro, ir melhorando e qualificando melhor isso. Eu acho que esse trabalho de participação na elaboração do orçamento da casa tem que ser levado mais a sério aqui pela própria casa. Deputado Tito, o que é que moveu o senhor a querer disputar a prefeitura da sua cidade, a prefeitura de Sumaré? Como é que funciona esse tipo de... eu tenho essa vontade e eu quero ir para a disputa. O senhor apresenta essa ideia para o partido viu no senhor, pela sua presença na Assembleia Legislativa, pelo trabalho, a pessoa que deveria ser a representante, a pessoa representante nesta eleição, é uma via de mão dupla entre o partido e o candidato? Como é que funciona isso? As coisas acontecem. O que aconteceu efetivamente comigo? Eu nunca pleiteei ser candidato a deputado, nunca fui candidato a vereador e milito no partido desde a fundação. Eu ajudei a fundar o partido na minha cidade e sempre fui militante do partido. Até quando eu saí de Sumaré e fui fazer outros trabalhos em outras cidades, eu me filiava no partido, nas outras cidades, mas eu nunca tive assim essa intenção, essa pretensão em ser candidato a deputado, o vereador, o prefeito. E quando eu fui trabalhar no governo, você vai fazendo um trabalho e, de repente, o partido me chama e entende que eu tinha condições de fazer essa disputa. E eu até dizia, escuta, eu acho que vocês precisam repensar essa questão. Eu nunca fui candidato a nada. E discutimos, dialogamos muito, amadurecemos essa ideia. E claro que eu não fui forçado a tomar essa decisão, mas acabei assumindo essa tarefa de militante do meu partido. E comecei a trabalhar e fazer a campanha, viajei um pouco o estado, eu já tinha andado bastante, inclusive, no estado, por conta do meu trabalho enquanto franciscano, enquanto frade capuchinho, e fui atrás desse trabalho. E eu fiquei surpreendido com o resultado da eleição na época, para quem nunca tinha pretensão em ser candidato, e para quem nunca tinha sido nem candidato a vereador, não tinha disputado nenhuma outra eleição. Eu tive quase 40 mil votos na minha cidade e tive mais 26 mil votos, mais de 26 mil votos fora da minha cidade.
eu tive 66.011 votos e não me elegi, né? Mas me senti em paz porque achei que eu tinha cumprido com aquele trabalho que eu havia me proposto a fazer, né? E trabalhei muito, porque eleição é um negócio cansativo. E Sumaré nunca tinha tido um deputado. E aí, quando eu terminei a eleição com essa votação, o próprio pessoal do meu partido, de outros partidos aliados do próprio governo, que nós éramos governo nessa época, já começaram a discutir comigo que eu devia, então, ser candidato a prefeito na próxima eleição. E eu até resisti um pouco a essa tarefa, né? Mas acabei entendendo que eu não tinha muito o que fazer, que eu tinha que fazer essa disputa. Eu me lembro na época que o senhor falava, eu fui chamado, né? Houve um chamamento e eu vou atender esse chamamento. Isso. E fizemos uma disputa bonita. A disputa é sempre um processo de aprendizagem, você acaba conhecendo mais a cidade, te obriga a estudar um pouco mais a cidade, te obriga a dialogar com a população, te obriga a andar para a cidade toda, e no andar na cidade você consegue descobrir problemas que às vezes a gente nem imaginava acontecendo na sua cidade. Foi uma experiência bonita, eu perdi a eleição, acho que por 5, 6%, né? Tive uma votação, acho que mais de 58 mil votos na cidade. E quando terminou a eleição, que eu havia perdido a eleição, nós tínhamos o resultado da eleição de outras cidades do meu partido, e tinha sido eleito aqui o Grana, e o prefeito era o deputado aqui de Mauá. Donizete Braga. Donizete Braga. Então, olha, puxa vida, eu perdi a eleição aqui, mas agora eu vou ter que assumir o mandato lá na Assembleia Legislativa, né? E aí comecei a me preparar para assumir o mandato aqui na Assembleia Legislativa e vim para cá, e foi uma experiência extremamente importante na minha trajetória de vida e na minha trajetória de militante político do meu partido. E nessa disputa para prefeito, deputado Tito, foi uma chapa pura, o seu vice era do PT também. Não. Na eleição de 2012 não foi chapa pura. Foi a última, então? Foi uma coligação até que grande, e o meu vice era do PCdoB. Nessa última agora eleição de 2016, que foi uma chapa pura. Sim. Meus dois vices, né? Porque 20 dias antes da eleição, o nosso vice foi injustamente cassado, e a gente já estava às vésperas da eleição, e entendemos que era por bem trocar o vice, porque senão estava impugnada toda a chapa, né? E aí trouxemos um outro vice, mas do PT com chapa pura. Então, nessa última então foi chapa pura. O que o senhor pensa da questão da chapa pura? É fundamental para que os partidos não se coliguem tendo bandeiras muito diferentes, que às vezes mesmo dentro da mesma corrente, dentro da esquerda ou dentro da direita, os partidos já têm lá suas diferenças, né? E às vezes acontecem coligações entre correntes completamente diferentes. Como é que o senhor avalia essa questão? É importante a chapa pura ou é importante fazer uma coligação em razão da governabilidade que vem posteriormente? A coligação, eu acho que nesse modelo político que nós temos no Brasil, nós precisamos passar por uma reforma política, mas nesse modelo que nós temos, ela é importante e ela é necessária, né? Você aglutinar mais força para poder vencer as eleições. Eu não acredito em coligações que você também tenha que ganhar a qualquer custo. Ou seja, vamos fazer coligação com todo mundo para ganhar as eleições. Porque isso depois inviabiliza a própria governabilidade. Né? Então, é uma faca de duas pontas, né? Porque você facilita para ganhar a eleição, mas dificulta para governar, e ela compromete a própria governabilidade. E aí você fica uma parte grande do seu tempo tendo que discutir com os partidos, com as coligações, uma série de questões. Eu acho que se você consegue vencer as eleições com uma chapa mais reduzida, com uma coligação mais enxuta, facilita, inclusive, você assumir a cidade, sabendo efetivamente como é que você vai tocar a cidade. Então, as duas coisas são importantes, mas eu acho que o exagero, tanto de um lado quanto do outro, prejudica as eleições. Eu disputei a eleição com chapa pura,
por conta de uma crise política que nós vivíamos dentro do próprio partido e que houve um isolamento nosso. Não é que eu queria necessariamente ter saído com chapa pura, e nem o PT. Nós tentamos dialogar, tentamos conversar, né? Mas existia uma resistência numa perspectiva de coligação com o PT na cidade, mas ao mesmo tempo eu e o PT entendíamos que era necessário, ganhando ou perdendo as eleições, fazer essa disputa, né? Mesmo porque o PT passava por uma crise, mas eu liderava a pesquisa por um bom tempo. Nós lideramos a pesquisa até muito próximo às eleições, mesmo sozinho, com uma chapa própria, pura na cidade. Havia uma conjuntura muito favorável à nossa candidatura. Não muito ao PT, mas à nossa candidatura, nós vivíamos uma situação muito boa para isso. Mas, por conta do isolamento, nós acabamos perdendo as eleições. Os interesses de Sumaré aqui na Assembleia Legislativa estão sendo bem olhados, bem observados pelos representantes aqui presentes, não necessariamente de Sumaré, mas pelas cidades da região metropolitana de Campinas? Nós temos um problema na nossa cidade. Eu fui deputado durante 2 anos e 3 meses e não consegui ajudar a minha cidade. Eu ajudei as entidades, APAI, Pestalozzi, essas entidades que prestam um grande serviço para a nossa cidade, porque o recurso ia direto para as entidades. Eu não consegui levar recursos para a minha cidade, porque a nossa cidade não tinha CND. A prefeita que ganhou perdeu logo de cara a CND e não mexeu uma palha para resgatar e recuperar a CND. E sem CND, você sabe, Mauro, nós não conseguimos levar recurso para a nossa cidade. Infelizmente, foi difícil nesse sentido. Ainda agora, essa semana, a pessoa lá da Prefeitura de Convênios me procurou, me ligou, estava na estrada. Olha, estou olhando aqui, você mandou algumas emendas aqui para a cidade, como é que é isso? Tem jeito de resgatar isso? Mas não tem, nós perdemos essas emendas. Perdemos porque a cidade não tinha CND. E o recurso que vem do governo federal via deputado hoje, por conta do orçamento impositivo, não leva em consideração a questão da CND, que é a certidão negativa de débito, ou seja, a prefeitura perde o direito de receber verbas, e não é só de emenda parlamentar e alguns outros recursos, ela perde também. Então, nesse sentido, eu não consegui ajudar a minha cidade, infelizmente a prefeita não manteve a CND. Não só eu, os deputados da região também tiveram dificuldade e não conseguiram ajudar. 10 segundos, deputado, para a sua mensagem final, para o nosso telespectador, aquele que acompanha o senhor lá na sua cidade. Eu quero agradecer a oportunidade, Mauro, de estar aqui debatendo esse passado e presente, né? E desejar à nossa cidade, que acabou inclusive de fazer aniversário agora, dia 26, é aniversário da nossa cidade, um abraço à nossa população e que a nossa população esteja sempre atenta e cobrando do Poder Executivo aquilo que ele se propôs a fazer. Eu acho que nós, na campanha, discutimos com a população, criamos uma expectativa na população, criamos esperanças na população e aqueles que ganham a eleição possam efetivamente assumir essa tarefa e dar respostas àquilo que prometeram à nossa população. Muito obrigado. Francisco Campos Tito, do PT, foi deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, nosso entrevistado de hoje no programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Obrigado a você que nos acompanhou nesse programa e até o próximo. Tchau, tchau.